Isso aqui é os Estados Unidos de 1933, com toda a sua crise econômica, desespero e fome. E aqui no mesmo filme tem um macaco gigante. Mas o filme original do King Kong, apesar da pincelada de realidade da época, é uma obra de entretenimento. E se todo o contexto logo é trocado por uma aventura, os espectadores do cinema na época podiam também com isso se identificar com os personagens, mas logo embarcar com eles no que viria depois. É difícil estabelecer a importância desse filme para o cinema como um todo, uma vez que ele basicamente abriu as portas para o cinema de monstros gigantes e ainda assim é tão diferente de tudo que veio depois. Num filme, um cineasta meio obcecado quer ir até a famosa Ilha da Caveira, da qual apontavam os boatos que viveriam por lá os membros de uma tribo indígena, dos quais os antecessores haviam construído um grande muro para se proteger de alguns perigos. Os indígenas contemporâneos, porém, desconheciam muito do que haveria do outro lado, exceto por uma criatura apelidada de Kong. É inegável o quanto esse filme mudou a história do cinema. Não só a influência que ele tem no gênero que ele ajudou a consagrar, mas também na influência de artistas famosos como o Ray Harryhausen, famoso animador de stop motion, e do Peter Jackson, que até chegou a fazer a versão do filme em 2005. Existe um teor meio sexual no filme, uma vez que ele deixa clara a impressão que a tribo indígena sacrifica mulheres pro Kong com determinada frequência. Quando os indígenas encontram Endarrow pela primeira vez, chamam ela de Mulher Dourada e oferecem uma troca, ela por 5 mulheres indígenas. Mais tarde, quando ela é sequestrada e oferecida para Kong, ele a protege e a mantém por perto. O que fica implícito aqui é que o Kong simplesmente prefere loiras por algum motivo. E que de alguma forma os indígenas sabiam disso. Não sei como. Eu digo isso porque realmente eu gostaria de dizer aqui que não tem teor sexual nenhum na relação do Kong com as mulheres que servem de sacrifício, e que ele protege a mulher loira por um senso de admiração, quase como se fosse uma joia rara ou algo assim, mas infelizmente ele tem essa cara aqui. E também porque ele faz cara de marido traído quando encontra ela com outro. Além do mais, eu queria apontar uma curiosidade presente nesse filme. Por mais inútil que ela possa parecer, o tiranossauro do filme, que também é surpreendentemente bem animado por um stop motion dos anos 30, anda ereto. Isso porque na época era como se acreditava que os tiranossauros andavam, e que rastejavam suas caudas no chão. Posteriormente, os cientistas passaram a afirmar que eles na verdade andavam de forma mais inclinada, e que a longa cauda era na verdade uma forma de contrapeso, que é como eles são retratados na cultura pop atualmente. As pesquisas mais recentes na verdade indicam que eles tinham penas, mas isso ficou de fora do resto dos filmes. É justo dizer que o filme, enquanto produto de sua época, reproduz alguns preconceitos. Uma das viradas do filme consiste nos indígenas sequestrando uma pobre mulher loira e inocente, e a mulher, por sua vez, também tem um papel que consiste em ser bonita e gritar de desespero até ser salva. Não daria para esperar algo diferente de um filme que tem quase 90 anos, mas para ser justo, o filme não é de todo apático. Um dos diretores do filme, Marion C. Cooper, era também explorador e aviador, já tendo servido no exército. E por mais que ele de fato coloque os indígenas sequestrando a moça no filme, ele também coloca os homens brancos posteriormente ajudando eles em meio ao desastre. Claro, isso é uma forma de evidenciar a bondade do homem branco, supostamente mais evoluído, mas pelo menos ele não coloca os indígenas como imediatamente dignos de morte. Talvez seja uma forma de reproduzir o tropo do Salvador branco, mas ao menos não faz deles inimigos definitivos dentro do filme. Obviamente isso é mais uma constatação do que uma defesa do filme, mas fica mais interessante quando o filme assume que o vilão nunca foi de fato o Kong, ou as criaturas que tem na ilha. Essas meramente existem em seu meio, e se existe algum culpado pela tragédia do último ato do filme, é a própria ganância humana. Isso porque uma das coisas que faz do Kong tão diferente de muitos outros monstros que vieram depois é que ele não invadiu a cidade de ninguém. Na verdade, invadiram a dele e levaram ele forçado até a cidade. E ele sequer teria sido capturado se não fosse pela tentativa de recuperar a mulher que ele era tão apegado. No fim, exibido como atração, impotente e acorrentado, ele era uma amostra da natureza agora domada. E quando a natureza não pode ser domada, só resta ser destruída. O filme, ainda assim, não poderia deixar mais claro o motivo de sua queda. Não, não. Não foram os aeroplanos. Foi a Bela quem matou a fera.